Muito bom dia, agronegócio. Sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2025, fechando o mês de fevereiro. Essa sexta-feira são 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado que acontece aqui pelo noticiasagricolas.com.br, também pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Sejam todos bem-vindos. Nós juntos vamos construindo a nossa manhã de sexta-feira, principalmente de olho nas condições ainda todas que envolvem o preço dos alimentos e a taxação dos produtos do agronegócio. Pois é, isso volta a ganhar uma força incrível no radar, e embora saibamos que isso tem pouca ou nenhuma eficiência prática no governo, ainda o ministro Carlos Fávaro, inclusive, tendo de se posicionar em relação a isso e tentando tirar isso do radar do governo. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o Outlook Fórum do USDA, que hoje acontece o segundo dia, mas ontem já com dados importantes sendo trazidos. Vamos falar também sobre o mercado de café, que tem tido uma semana bastante volátil, mas com fundamentos ainda preservados. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a taxação da perspectiva do Pará, porque o governo nessa semana o governo do Pará revogou a taxação, a lei que promovia a taxação dos produtos do agronegócio. Mas o que está por trás dessa decisão? É isso que nós vamos entender no nosso quadro de entrevistas, entrevistando o Dr. Vinícius Borba. Enfim, hoje tem o quadro No Campo da Lei, com o Dr. Leandro Marmo, uma série de informações importantes para você começar o seu dia bem informado aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, primeira coisa, vamos aos preços, checar como é que as cotações se comportam nesta manhã de terça-feira. Nós temos na Bolsa de Chicago a soja trabalhando em alta, bem como milho e trigo. Então a soja tem $10,26 por bushel, 0,5% de alta. O milho, $4,81 com 0,4% de ganho. E o trigo sobe 0,9%, $5,66 por bushel. Então temos os grãos voltando a subir depois da queda forte que registraram ontem, principalmente depois dos números do Outlook Fórum. Já vamos falar sobre isso de forma um pouquinho mais detalhada. Ainda na Bolsa de Chicago, nós temos para soja, ou melhor, para o farelo de soja e para o óleo, estabilidade, mas no campo positivo. Então, o farelo com $300,70 por tonelada curta, uma alta de 0,2%. No óleo de soja, 45 centos mais 47 por libra e 0,3% de alta nesta manhã de sexta-feira. Ainda trazendo as commodities, mas agora as soft commodities negociadas na Bolsa de Nova York. O café, o açúcar e o algodão dão sequência às perdas de ontem. Aliás, ontem foi um dia quase que de baixa generalizada para as commodities agrícolas e hoje alguns mercados dão sequência a essas baixas. O café é um desses mercados, 0,2% de queda, $3,72 mais 78 por libra peso. No açúcar, 18 centos mais 80 por libra e baixa de 0,5%. O mercado perdeu ontem de novo o patamar dos 19 centavos de dólar e ontem teve uma queda muito expressiva, caiu bastante forte, chegou a perder até 3% quando olhamos nos contratos um pouquinho mais alongados, mais de 3% nos contratos mais alongados, e o mercado então perdendo esses patamares importantes no açúcar. No algodão, 1,1% de queda, são 65 centos mais 87 por libra nesse momento. O petróleo também tem dia negativo nesta sexta-feira, caem os futuros do Brent, caem os futuros do WTI, então no Brent são $69,38 por barril, uma baixa de 1,4%, o Brent 1,2% de queda para $72,68, gás natural também recuando, 0,5% de queda. O ouro, prata e cobre também operam no vermelho. O ouro perde 0,7%, a prata 1,4% e o cobre 1,3% de queda. Dólar index também se comportando com certa estabilidade nessa manhã de sexta-feira, 0,1% de alta, 107 pontos mais 290. Mercado então buscando também uma certa estabilidade. Teve também o dólar index uma semana bastante intensa, bastante volátil.
Nós temos ainda Bolsa da Malásia, fechando com o óleo de palma em campo positivo. Na Bolsa de Dalian, o farelo de soja fechou estável, o óleo de soja, o milho e o suíno subindo, o óleo subindo mais que milho e suíno. Então, temos um fechamento quase que positivo aí para as commodities agrícolas na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, este sendo um levantamento da Agriinvest Commodities. E depois dos preços, hora das manchetes, hora das nossas notícias da manhã. Bom, vamos direto entender o Outlook Forum, que foi reportado ontem pelo USDA. Foi reportado não, né? O USDA está realizando este evento e confirmou, né? O evento confirmou aquela expectativa maior que o mercado tinha, que era de uma área aumentada para milho e diminuída para soja, quando o assunto é a safra 2025-26. Para o trigo, também veio uma mudança e um aumento de área. E ontem, o mercado de trigo, que já estava fragilizado por alguns outros fatores, encontrou espaço, inclusive, para recuar de forma bastante significativa, perdeu mais de 2% no fechamento de ontem, hoje já volta a respirar um pouquinho mais aliviado. Já já a gente abre as cotações e vai olhar de forma um pouquinho mais ampla, portanto, os preços. Mas fato é que, então, de baixo para cima, o trigo teve um aumento de área estimado de 18,6 para 19,02 milhões de hectares, ficou levemente acima das expectativas do mercado a área destinada a trigo. Quando hoje olhamos para essa área, nós estamos falando de uma área já completa, trigo de inverno, trigo de primavera, enfim, uma situação composta ali com toda a condição do trigo. Olhando então para soja, nós estamos falando de uma área projetada em 34 milhões de hectares contra 35,3 milhões da safra 2024-25. O mercado esperava um corte um pouquinho mais profundo nessa área, esperava que esse número de 34 milhões poderia vir um pouquinho menor. Não aconteceu, o mercado ontem, inclusive, caminhou, subindo depois da divulgação dos números, mas foi perdendo força e terminou o dia de lado, sem trazer uma alteração muito grande nos preços. E para o milho, nós estamos falando de uma alta diária, um aumento de área de 36,7 para 38,05 milhões de hectares, também um pouquinho acima do que o mercado esperava. Pois bem, olhando para esta área de milho, nós estamos falando de uma área que pode ser recorde, uma das maiores aí dos últimos tempos, deve elevar a produção, os estoques finais, e o mercado está muito atento a tudo isso. O mercado tá muito de olho nessa movimentação e isso se dá porque a nova safra norte-americana, ela deve ter esse olhar diferenciado de fato para o milho, ela deve ter esse cuidado a mais do produtor americano, que neste momento recebe mais pelo milho. Então, olhando para preços de soja e milho, faz sentido olhar para o milho. Olhando globalmente para o cenário de oferta e demanda, também faz sentido o produtor olhar mais para o milho. Então, ontem nós tivemos aqui no Bom Dia Agronegócio, uma análise do Cristiano Palavra, o diretor da Pátria Agronegócios, que foi impecável na sua composição para explicar essa movimentação do mercado diante desses números. Então agora é entendermos, porque o que acontece desse ponto em diante? O mercado vai ter pelo menos esses 30 dias, né, até o final de março, para especular em torno desses números que foram reportados pelo Outlook Forum. Vão sair ainda números de produção, de produtividade, e a gente vai atualizando tudo para você nessa sexta-feira. Mas fato é que as primeiras projeções oficiais de área para a safra 25-26 dos americanos, elas chegam agora no final de março. Até lá o mercado vai especular com isso, vai intensificar a volatilidade, mas vai ainda dividir as suas energias e as suas atenções com as safras sul-americanas que estão se concluindo no Brasil e na Argentina. Fora que a nossa segunda safra de milho, que hoje é a nossa principal temporada quando o assunto é milho, nós estamos ali no início
né, desse desenvolvimento. Então, o plantio acontecendo, as lavouras, né, passando pelos seus estágios de desenvolvimento, monitorando a questão climática com bastante atenção, depois do que vivemos na soja, ali alguns atrasos, e uma boa parte da nossa segunda safra cultivada numa janela que não é a mais adequada para o milho safrinha. Então, tudo isso está acontecendo ao passo em que o mundo precisa de mais milho. E, principalmente, porque nós estamos falando de um cenário muito desequilibrado entre oferta e demanda. Olhando para esses dois quadros, é que a gente vê esses números do USDA confirmando, portanto, essa expectativa do mercado. Então, olhar o que o mercado vai fazer nesses próximos 30 dias e como vai enxergar as projeções oficiais diárias que chegam no final deste próximo mês, que já se inicia amanhã. Dali para frente, aperta o botão da volatilidade e o mercado tende a intensificar esse sentimento com o passar das semanas. Por quê? Aí nós já vamos ter pré-plantio, vamos ter que olhar para os mapas de previsões para os Estados Unidos, as condições climáticas, como vai se findar o inverno por lá, como é que vão ser as próximas estações e quais serão as condições climáticas em que a nova safra norte-americana vai se desenvolver. Fiz uma pergunta ontem para o Cristiano Palavra e eu vi que ontem o João fez essa pergunta também para o Vlamir Brandalize no Tempo e Dinheiro. Agora, se todo esse milho vier dos Estados Unidos, nós podemos ter uma pressão muito forte sobre os preços, inclusive aqui no nosso mercado? O Cristiano e o Vlamir trouxeram a resposta de forma muito semelhante, muito parelha, que é o seguinte: nesse momento, nós promovermos uma desvalorização dos preços do milho é muito difícil por conta dos fundamentos. Então, nós ainda temos um espaço forte de suporte para os preços do milho no mercado brasileiro. O mercado de milho internacional, vendo a nova safra robusta dos Estados Unidos, pode até sentir um pouco, mas ainda é insuficiente para promover um balanço adequado entre oferta e demanda globais. Então, ainda há um espaço forte e consistente para os preços do milho. Então é isso que o mercado está observando nesse momento. Vamos ver como é que as coisas se desenrolam. 8 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. Vamos falar agora sobre o mercado de café. Tal qual acontece com o mercado de grãos, o mercado de café também tem estado bastante volátil nestas últimas semanas, mas os fundamentos para o mercado do café, eles estão mantidos. Assim, antes da gente passar a dar mais detalhes sobre o café, só rapidamente vou passar pelos preços da soja e do milho para a gente olhar também as cotações do café na sequência. Agora, a soja para março, 10 dólares e 28, o maio, 10 dólares e 40, julho, 10 dólares e 55, agosto, 10 dólares e 53 centes por bushel, altas que variam de 2,75 a 6 pontos, os ganhos mais fortes nos contratos mais próximos. Preços do milho subindo entre 0,25 e 1,75, março 4,66, maio 4,81, julho 4,87 e o setembro 4 dólares e 59 centes por bushel. Agora sim, vamos voltar para a Bolsa de Nova York, para checar preços também do mercado cafeeiro por lá. Bom, contrato maio, 3 dólares e 72 mais 70 por libra-peso, 0,2% de baixa. Julho, 3 dólares e 64 mais 5. O setembro, 3 dólares e 55 mais 45. E o dezembro, 3 dólares e 44 mais 20 por libra-peso, altas que variam aí na casa dos 0,2% nesses que são os vencimentos mais negociados agora. Mercado de café. Ele tem fundamentos ainda muito fortes e, segundo os especialistas, analistas e consultores de mercado, nós estamos falando de um estabelecimento do mercado, dos preços, apenas com a entrada da safra 2025-26. É isso que deve ali pautar o mercado para que ele entenda essa necessidade de se estabilizar. No entanto, o que nós vimos acontecer nos últimos meses foram movimentos históricos de alta, muito fortes, acontecendo muito rapidamente, e o mercado vem devolvendo tudo isso agora, ou parte disso, ainda trabalhando em patamares historicamente altos. A tendência é de que nós vejamos ainda os fundamentos terem um peso considerável nos preços daqui em diante. Segundo as informações do escritório Carvalhais, vindas da análise do senhor Eduardo Carvalhais, nós temos então esses fundamentos ainda permanecendo inalterados e o senhor Eduardo Carvalhais pontua: os estoques são baixos,
tanto nos países produtores como nos consumidores, e os problemas climáticos com eventos extremos se sucedem em todo o mundo, sem previsões de que diminuirão neste ano de 2025. No Brasil, temos um cenário apertado nesse segundo semestre do ano safra brasileiro, que vai de janeiro a junho, indicando dificuldades para abastecermos o consumo interno e nossas exportações nos próximos meses. Há um consenso no mercado brasileiro, nos diz Eduardo Carvalhais, de que é muito pouco o que ainda resta de café da safra atual em mãos dos cafeicultores. Com esse final dos estoques, teremos de atender até maio o consumo interno brasileiro de aproximadamente 1,7 milhão de sacas por mês e nossas exportações de março, abril, maio e junho. Nossa nova safra 2025 não será maior do que a de 2024. A safra 2025-26, ela acarreta mais um problema. Algumas lavouras de regiões chaves de produção aqui do Brasil estão sofrendo do fenômeno chamado coração negro. As altíssimas temperaturas que se registram nos parques cafeeiros do Brasil, elas promovem, né, esse comprometimento do centro do fruto, o que pode deixar o grão menor e já prejudicar também a qualidade dos grãos, a qualidade do café 25-26 do Brasil. Então veja o tamanho da preocupação. Não só por volume a nossa safra pode ser comprometida, mas também por qualidade, o que deixa a oferta ainda fragilizada e o mercado pautado, então, nesse suporte vindo dessa oferta restrita. O ponto de atenção, as altas históricas que se deram para o café era previsto de acontecer em algum momento, a bater na demanda. Então, a demanda já se comporta com um pouquinho mais de cautela e contenção do que se observava uma resiliente demanda nos últimos meses, que vinha comprando mesmo diante de preços historicamente altos. Então, é preciso entender agora como é que a oferta da nova safra vai se formar e, mais do que isso, como é que a demanda vai se comportar. 8 horas e 17 minutos pelo horário de Brasília. Antes da gente seguir com as nossas próximas notícias, vamos ouvir a análise do Dr. Leandro Marmo para o quadro No Campo da Lei dessa sexta-feira aqui no Bom Dia Agronegócio, te trazendo alertas importantes sobre os atuais momentos do mercado e a gestão do seu negócio. Vamos acompanhar. Cuidado com a boa safra. Produtor rural, eu sei que você, como um bom empreendedor, é otimista. Até porque, se você não fosse otimista, não continuaria na atividade rural por tantos anos, com tamanhos desafios e dificuldades. Agora, esse bom momento que estamos vivendo, que claro, temos que agradecer a Deus, exige cuidado redobrado. Essa boa safra, essa boa margem de lucro, seja na agricultura, seja com o boi que aumentou a arroba, pode trazer uma ilusão de que agora as coisas vão melhorar sem que se exijam medidas mais drásticas da sua parte. E isso não é verdade. A situação continua assim muito difícil para você. Porque em 2023 sua dívida aumentou, em 2024 aumentou ainda mais, 2025 vai aumentar, as taxas de juros vieram aumentando. Por ano, o custo efetivo total da sua dívida é essa e a margem de lucro que você está tendo isso aqui não resolve. Se você colocar na ponta da caneta, você vai verificar que às vezes precisa de 10 anos para pagar. Só que metade da sua dívida está vencendo daqui para o ano que vem. Se os bancos não te derem essa condição, você corre um risco efetivo de perder não parte, mas todo o seu patrimônio e sair da atividade sem ter qualquer outra fonte de renda para você e para sua família. Então, é importante que, mesmo nesse bom momento, você se reúna com seu contador, com seu consultor financeiro, com advogado especializado em crédito rural e faça as contas. E veja quais caminhos você terá como opção para solucionar esse problema seu. Pode ser que sejam necessárias ações revisionais de algumas dessas dívidas para recalcular e reduzir essas dívidas. Pode ser que seja necessário vender algum bem, ainda que a gente saiba que esteja extremamente difícil. Pode ser que você tenha que entrar com uma recuperação extrajudicial para solucionar esse problema, ou, em situações mais excepcionais, até ter que recorrer à recuperação judicial, como forma de você salvar o seu patrimônio, conseguir pagar todos os seus credores e, o mais importante, continuar produzindo. Para que no final do dia, o próximo nome a constar na escritura da sua fazenda seja dos seus filhos, dos seus herdeiros,
e não dos seus credores. Recado importante, doutor Leandro, é olhar a sua gestão, saber como ela vai ser construída diante dos momentos do mercado. É importante a gente sempre trazer e óbvio que melhor do que eu, vocês sabem disso, que o mercado de commodities e todas as commodities vivem essa situação, que são os ciclos. As commodities têm mercados cíclicos e por mais que isso possa parecer algo ruim, é algo bom. Né? É preciso que o mercado tenha esses freios de ajuste, que passe por esses momentos que também te permitam fazer ajustes na sua gestão, no seu negócio. Então, recado importante do Dr. Leandro Marmo nessa sexta-feira no quadro No Campo da Lei, aqui no Bom Dia Agronegócio. Nós partimos para dar sequência às nossas notícias da manhã e dessa vez a gente vai falar um pouquinho da relação entre China e Estados Unidos, entre Donald Trump e Xi Jinping, porque tudo isso volta a preocupar, as coisas estão azedando um pouco mais e a China, inclusive, já alertou que a imposição de novas tarifas por Trump, que estão no horizonte, afetarão o diálogo bilateral ali dos dois países. Pequim advertiu nessa sexta-feira que a imposição de tarifas adicionais de 10% sobre as importações chinesas por parte dos Estados Unidos afetará gravemente o diálogo entre os dois países sobre o controle de drogas, ao mesmo tempo que acusou Washington de chantagem. Abre aspas para o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian. Ele diz: pressão, coerção e ameaças não são o caminho correto para negociar com a China. O respeito mútuo é a premissa básica. A tarifa anunciada na quinta-feira ontem pelos Estados Unidos será adicionada aos outros 10% impostos há um mês e deve entrar em vigor na próxima terça-feira, dia 4 de março, ao mesmo tempo em que as tarifas de 25% decretadas contra México e Canadá foram suspensas há um mês. Trump acusa China, México e Canadá de facilitarem a entrada nos Estados Unidos de fentanil, um opioide que provoca muitos danos nos Estados Unidos. Ele acusa Canadá e México de não efetuarem controles eficientes em suas fronteiras e a China de abrigar a produção de precursores químicos da droga. Abre aspas para, enfim, essa reação do Ministério do Comércio. A China é um dos países com uma política antidrogas mais rigorosa e exaustiva do mundo, mas a parte americana sempre ignorou estes fatos. Se a parte americana insistir em seguir seu caminho, a parte chinesa tomará todas as medidas necessárias para defender seus direitos e interesses legítimos. E uma notícia que já está, inclusive, disponível para você aqui no Notícias Agrícolas mostra que, à medida em que essa guerra comercial vai se intensificando, os economistas apostam em uma resiliência da China. Veja só, com a China na vanguarda da agenda tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, economistas nacionais esperam uma combinação de medidas políticas, ajustes na cadeia de suprimentos e parcerias globais fortalecidas para proteger a segunda maior economia do mundo à medida em que a guerra comercial se intensifica. Nós, China, tomamos medidas proativas para mitigar o impacto da guerra comercial, disse o economista-chefe do Instituto de Pesquisa do Banco da China, o Sr. Zhong Liang, à Reuters Internacional. Ele diz ainda: tornamos mais fácil para outros países fazerem negócios conosco, fortalecendo as relações comerciais além dos Estados Unidos. Minutos após a tarifa de 10% de Trump sobre as importações chinesas entrar em vigor em 4 de fevereiro, Pequim anunciou tarifas retaliatórias sobre alguns produtos energéticos e automóveis, juntamente com uma série de medidas contra o Google. Trump também anunciou uma tarifa de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos, o que foi seguido por países, vários incluindo Vietnã, Coreia do Sul e Índia, que revelaram suas próprias medidas sobre as importações de aço chinês e produtos relacionados ao aço. Apesar disso, a participação da China nas exportações globais permaneceu forte, disse o economista do Banco da China nesta entrevista à agência de notícias
Reuters, acrescentando que a nação asiática adote uma política fiscal mais agressiva neste ano, juntamente com medidas adicionais para estabilizar a demanda interna. E percebam que é muito diferente do que acontece em 2018 e 2019, é parcialmente diferente. A diferença central, o ponto de inflexão disso tudo é o quê? A China já conhecer Donald Trump como presidente, já conhecer Donald Trump como chefe de Estado e como negociador, e já ter vivido um outro momento de guerra comercial com Donald Trump, sendo ele presidente dos Estados Unidos. Então, era já sabido o que a China ia enfrentar, e diante disso, veio se preparando com essas respostas quase que imediatas e por isso esse endurecimento na narrativa, na retórica, dizendo que Trump vai tarifando, eles vão de outro lado apertando o diálogo bilateral. Esse é o recado que a China quer entregar. Nós já sabemos como negociar com Trump e se ele não quiser negociar, nós também não vamos querer. A diferença é que nós tínhamos, para nós especificamente, agronegócio. Nós tínhamos há alguns anos a soja no centro dessa disputa. Dessa vez, a coisa não está acontecendo dessa forma. A soja, inclusive, ainda pode precificar outros movimentos, segundo os analistas, dessa guerra comercial. Mas precisa entender o que vai sair da cabeça de Trump e de Xi Jinping para se posicionar. 8 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília. Olhando agora aqui para o Brasil, em especial sobre essa condição toda de crédito, plano safra, troca de ministro, exportação taxada e, claro, o preço dos alimentos no centro disso tudo. É uma cena atrapalhada que o governo criou. Inclusive, ontem nós fizemos uma entrevista muito elucidativa com o professor Christian Lobauer, cientista político, que explicou como as ineficiências do governo continuam pegando em cheio no coração do agronegócio brasileiro, mas em cheio. E agora elas expõem ainda mais o ministro Carlos Fávaro, que está tentando fazer de tudo para tirar do radar do governo algumas ações que ele sabe, como experiente homem que é, inclusive o professor Lobauer falou sobre isso, como o ministro Carlos Fávaro, que é um homem honrado e ventila-se sobre o seu cargo uma possibilidade de substituição. Christian Lobauer faz até esse adendo, ele fala que realmente, se ele tiver que ser substituído, que seja antes que outras medidas possam manchar ainda mais a sua gestão, porque Carlos Fávaro colocou um limite. Vou entregar meu cargo se o governo taxar as exportações. E em torno disso ainda tem muita discussão e muito projeto de lei que pode florescer e prosperar no Congresso Nacional. Tem uma frente ampla da Frente Parlamentar da Agropecuária para lutar contra isso, enfim. Essa foi uma semana bastante tensa, principalmente desde a última sexta-feira, quando o governo trouxe aquela portaria da Secretaria do Tesouro Nacional suspendendo as linhas de crédito do Plano Safra. O que aconteceu de lá para cá? O ministro Carlos Fávaro está tentando de toda forma e dessa vez pediu um aceno ao setor do agronegócio, uma ajuda para controlar o preço e a inflação dos alimentos. Veja só, o ministro da Agricultura pediu um gesto das entidades do setor agropecuário que participam de reuniões seguidas na pasta nessa quinta-feira para tratar dessa questão do preço dos alimentos. Ele quer a ajuda dos produtores e exportadores para construir propostas e encaminhar medidas capazes de conter a alta dos preços dos alimentos no país. E quer uma resposta rápida para apresentar ao presidente Lula nesta sexta-feira. Será que ele teve? Será que vai conseguir? Pois bem, conversa com representantes do setor produtivo, o Fávaro ainda garantiu que não haverá nenhum tipo de taxação das exportações de produtos agropecuários e afirmou que o Palácio do Planalto, no entanto, mantém no radar, mesmo que não imediatamente, a possibilidade de adotar medidas heterodoxas. A cúpula do governo tem cobrado resultados dos Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. Abre aspas para uma fonte próxima a Lula, ao jornal Valor Econômico. Nós abrimos um monte de mercados, damos um caminhão de subsídios. Está na hora desses setores ajudarem o Brasil nesse momento difícil, como se os senhores ainda não ajudassem o Brasil, não é? As opções de medidas em discussão, a princípio, são a retirada de tarifas de importação
de produtos agropecuários, cujos preços estão em alta no mercado interno e preocupam o Planalto, iniciativa confirmada por ministros e secretário a par das conversas. Há costuras entre usinas produtoras de óleos vegetais, por exemplo, para aceitar a isenção das taxas para a importação de óleo de soja bruto, vejam vocês, atualmente 9%, e de óleo de soja refinado envasado de 10,8%. A decisão ainda não foi tomada, mas a sugestão teria partido do próprio setor produtivo para atender ao pedido de aceno feito por Fávaro. E reforço que, segundo o ministro, nós temos aí uma tentativa do ministro Fávaro de tirar do radar do governo essa condição da taxação. O ministro Fávaro sabe que isso vai ser um tiro no pé e vai criar um abismo ainda maior entre produtores, o agronegócio e o governo Lula. A popularidade do Lula, que continua a ladeira abaixo, vai dando cambalhotas agora para baixo, caso isso se confirme. Por isso, este é o limite do ministro Fávaro. Bom, vamos para uma próxima notícia. Tudo isso para a gente construir o gancho para nosso quadro de entrevistas, que é o fato do estado do Maranhão ter visto produtores e indústrias acionando a justiça contra a taxação de exportação que foi criada pelo governo estadual. Uma nova cobrança criada pelo governo maranhense sobre as exportações de soja, milho, milheto e sorgo gerou uma disputa judicial entre produtores, indústrias e governo e causa temor de que a taxa se prolifere por outros estados. A AproSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Maranhão, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, a AMAGE, a Luz Dreyfus e a LZ Grãos acionaram a Justiça Maranhense em 3 processos. O objetivo é barrar a contribuição especial de grãos, uma taxa de 1,8% sobre os grãos que circulam pelo estado com fins de exportação. A taxa começou já a ser cobrada no último dia 24. A ProSoja Maranhão entrou com uma ação civil coletiva e um pedido de liminar contra o Maranhão para revogar a lei que criou a cobrança especial de grãos, o SEG. O argumento é que a cobrança seria inconstitucional, tendo em vista que as exportações não podem ser taxadas. Está na lei. Está na lei. José Carlos Oliveira de Paula, que é o presidente da ProSoja Maranhão, disse que a cobrança vai gerar um prejuízo de 12% a 15% aos produtores. E diz, é um prejuízo enorme que vai acabar tendo efeito no plantio e nos investimentos da próxima safra, segundo afirmou. A associação calcula que o custo anual dessa taxa pode chegar a 269 milhões de reais. Em uma decisão ontem, a juíza Sara Fernanda Gama, da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Ilha de São Luís, remeteu o processo para a 2ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, onde tramitam 2 processos da mesma causa, a BIOV e as demais entidades que eu já trouxe aqui. A Secretaria da Fazenda do Maranhão afirmou que a SEG tem amparo constitucional no artigo 136 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído na reforma tributária, e que a arrecadação será destinada ao Fundo de Desenvolvimento Industrial do Maranhão para investimento e custeios da infraestrutura rodoviária estadual. Portanto, o setor do agronegócio deverá se beneficiar desta medida. E segue a notícia, a gente sabe quais são todos os quadros que se dão na sequência disso. Então, judicializou-se a questão, vejamos o que acontece. No estado do Pará, no início desta semana, a notícia foi de que o governador Helder Barbalho revogou a lei que ele mesmo criou para taxar o setor. Então, era uma taxa bastante semelhante a essa que acontece no Maranhão, aconteceu no Paraná, como disse aqui também a notícia, podendo se proliferar para outros estados. Isso acendeu um alerta. Por que Helder Barbalho simplesmente diz aos agricultores, palavras do próprio governador, fique tranquilo, você que é produtor rural, você não será taxado. É isso que nós vamos entender no nosso quadro de entrevistas agora, aqui no Bom Dia Agronegócio.
Vamos receber nesta manhã de sexta-feira Dr. Vinícius Borba, presidente da Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia, a APRIA, e vamos direto, portanto, ao Pará, justamente, para conversar com o Dr. Vinícius e entender um pouco mais do que é que está acontecendo. Dr. Vinícius, bom dia, é um prazer ter o senhor conosco mais uma vez, mas dessa vez para a gente falar sobre arrecadação no estado paraense às custas do produtor. O governador Helder Barbalho revogou a lei que tinha ele mesmo criado. O que acontece, o que está por trás dessa decisão? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, bom dia a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É algo assim que a gente entende que assemelha-se muito, a gente vinha pensando hoje, com a questão do PIX a nível nacional. O governo do estado aqui do Pará, ele se assemelha muitas vezes com o governo federal em algumas atitudes, algumas decisões impopulares, e a gente entende que essa taxa do agro foi justamente isso. Por que essa taxa do agro não vingou no nosso entendimento? É que houveram manifestações, brigas, gritos e contestações, e da mesma forma que no PIX, no começo do ano, a nível federal, furou a bolha. O que eu falo que furou a bolha? Tanto produtores rurais alinhados com o próprio governo, com a própria federação aqui, que é aliada do governo, acharam ruim e começaram a reclamar, quanto os demais produtores, que é a grande maioria desses produtores que não recebem esse devido amparo governamental, todos discordaram com a taxa do agro. Eu acho que não só no Pará, todos os estados, a partir do momento que você taxa o agronegócio, que é um pilar da economia, que equivale aí a 1/3 do PIB nacional, você está, de certa forma, matando ou adoecendo a galinha dos ovos de ouro. Então, a gente entende que foi fruto de pressão. Nós tivemos essa aprovação no apagar das luzes de 2024, ali, sem nenhuma tramitação na Assembleia Legislativa, 10 dias de tramitação, aprovou essa lei, que iria praticamente quebrar o agronegócio do Pará da forma que foi estipulada. A gente tinha aqui R$10,80 por arroba, R$4,30 por saca de soja, então era algo absurdo, e a gente entende que o governador, refazendo os cálculos, ele viu que seria um desgaste político muito grande para uma arrecadação quase que significante para nível de Estado, pelo que o Estado tem e o Estado oferece. Então, a gente entende que, ele analisando esse contexto, mas principalmente por conta desse engajamento a nível estadual, se assemelha muito, a gente sempre brinca com o vídeo do Nicolas lá na questão do PIX, aqui nós tivemos vários Nicolas que furaram justamente a bolha, que produtores rurais que são aliados ao próprio governo começaram a reclamar disso, e gerou uma insatisfação muito grande, uma impopularidade muito grande, principalmente na questão dos deputados, que foram quem aprovaram essa lei, e aí a gente entende que criou-se um ambiente para se revogar essa lei, e aqui a gente não entra na questão política eleitoral disso. A gente colhe os frutos justamente dessa revogação e mostrando isso como exemplo de que a união, esse engajamento, essa força das associações que não se alinham ao governo, não se alinham ao sistema, e essa força individual de cada produtor rural gera, sim, resultado. Então, hoje a gente tem uma força dessas instituições independentes, como é a APRIA, juntamente com esses produtores também que são independentes, e tal qual o Nicolas e tantos milhões de brasileiros fizeram na questão do PIX, nós fizemos também aqui no estado do Pará, gritando, bradando aos quatro cantos, sendo contra, pedindo a revogação, mesmo com as entidades que deveriam nos defender, concordando com a taxa, nós conseguimos convencer o governador por questões políticas, populares e financeiras de que não era o momento, e ela foi revogada, e a gente espera que isso também se alastre para outros estados, do mesmo jeito que essa taxação está se alastrando, essa boa prática, essa conduta guerreira, aguerrida que o produtor rural do Pará teve, que foi o único responsável por essa revogação. Nosso engajamento, a nossa força, o nosso grito que ecoou nos quatro cantos do estado e fez com que o governador e os deputados voltassem atrás, independente de quem capitalize politicamente com essa revogação. Fato é que conseguimos o que queríamos, que era a revogação da lei. E é interessante observar que essa foi uma semana de revogações e da força do produtor sendo registrada de forma muito evidente, né, doutor Vinícius? Nós tivemos a volta do crédito rural, embora 4 bilhões de reais não vai trazer muito alívio ainda em fevereiro,
para pensar no que nós tínhamos ainda de meses do Plano Safra 24-25 para rodar. Nós tivemos essa condição do Pará, mas nós temos o ministro Carlos Fávaro, que me parece nesse momento estar quase que isolado para cuidar desse assunto da maneira como ele está cuidando, que é dizendo, impondo o seu limite ao governo, dizendo: deixe o meu cargo se as taxações do agro vingarem e se as nossas exportações forem taxadas. Chegou no seu limite o ministro Carlos Fávaro. Durante essa semana também ele deu essas entrevistas falando sobre isso, ao mesmo tempo em que a gente vê essa mesma lei, ou semelhante a ela, do que aconteceu no Pará, vingar no Maranhão. O senhor vendo as movimentações como estão acontecendo, tendo conversado com autoridades como tem conversado, como é que o senhor vê o futuro dessas discussões? Né? O ministro lutando ali para que não aconteça, no Maranhão, produtores e indústria indo à justiça, no Pará, uma revogação quase que política e não só pelos olhos da produção por parte do governador, embora seja conquista do produtor rural. Como é que o senhor vê o futuro dessas discussões? E eu digo um futuro próximo, porque elas já estão ocorrendo e já estão causando muita dor de cabeça para os produtores brasileiros. Carla, hoje a gente vê com muita tristeza o ministro Fávaro encurralado. Eu sou um grande admirador dele, da postura Sim. dele, da história dele, mas que a gente sente assim que está sendo um boi de piranha, né? Está sendo colocado aos leões e ele não está tendo como fazer o que foi colocado para instalar. E na outra ponta nós temos uma força muito grande. Nós temos o presidente da FPA, por exemplo, o deputado Pedro Lupion, que tem pressionado muito em nome da FPA. Nós temos o senador Zequinha Marinho, que era presidente da Comissão de Agricultura do Senado, todos pressionando, e isso traz hoje essa massa de popularidade negativa para esses políticos. Então, a gente sabe que, de uma ponta, a gente tem a necessidade financeira do Estado, que não para de gastar, e aqui eu falo não só do Estado do Pará, mas do Estado brasileiro, que não para de gastar e precisa sacrificar alguém para arrumar dinheiro, e aí vai justamente sacrificar o agro, taxando o agro, que é um absurdo. Da outra ponta, nós temos produtores rurais que a realidade dele não está pronta para isso. Se nós tivéssemos um setor produtivo que fosse respeitado, que recebesse todas as benesses e as obrigações governamentais com relação ao seu respeito e incentivo, aí sim, a gente teria um setor produtivo que tinha condições de pagar essas taxas. O problema, cara, é que a gente tem um setor produtivo a nível Brasil que vem urrando aí, que vem aos trancos, mantendo o PIB brasileiro aos trancos e barrancos. Muita gente fala do crédito rural. Mas o produtor rural depende de crédito. Não. Quantos trilhões que saem do nosso bolso? A gente não opera só com crédito rural, mas o crédito rural é um direito nosso, é importante. Então, a gente vê muitas decisões atabalhoadas que acabam sacrificando ministros como Fávaro, e hoje tudo está muito em evidência, né? Uma taxa dessa do Maranhão, a gente tem certeza, espera aqui que ela caia também, porque a gente conhece bem o estado do Maranhão, e é um estado que não está pronto. Como é que eu vou cobrar de um produtor rural que ainda usa balsas em rios para tirar a sua produção? Isso é um absurdo. Então não venha com essa narrativa, de que nós vamos, igual foi feito aqui no Pará, nós vamos cobrar para trazer o benefício. Não, esses produtores rurais do Pará, do Maranhão, eles já pagam altíssimos impostos para ter benefícios. Então, querer que a gente seja muito inocente, né, Carla? Achar que nós já pagamos no imposto, que a gente não vê nas nossas estradas, e aí agora vem uma promessa que vai cobrar mais para ter mais benefícios. Não, então acho que é preciso dar um passo atrás, tanto os governos estaduais quanto o governo federal, dar um passo atrás, reconhecer a importância do agronegócio, cumprir com as suas obrigações legais pelos impostos que nós já pagamos. Aí sim, depois que nós tivermos o agronegócio respeitado e valorizado, podemos aí sim sentar à mesa junto e discutir juntos uma taxa. Agora, goela abaixo, sem nenhum tipo de respeito, como eu disse no começo, é matar a galinha dos ovos de ouro. Doutor Vinícius, aí eu vou mais ouvir o senhor da sua ótica como advogado do que como produtor rural. Como é que nós temos que entender
essa condição da criação dessas taxas? Porque nós temos uma lei, que é a Lei Candir, que não permite que as taxas ou as exportações sejam taxadas, né? Isso de forma muito simplista que nós estamos tratando. E isso sempre foi uma busca de se preservar essa situação, porque nós sabemos o quanto isso garante a nossa competitividade frente aos nossos concorrentes. E se a gente olhar aqui do nosso lado, o nosso vizinho, a Argentina, é o nosso exemplo mais claro de como pode ser desastroso a taxação das exportações. É justamente como o senhor falou, esganar a galinha dos ovos de ouro. O que pode ser feito e como correm essas criações dessas leis estaduais e como elas se chocam com essas leis federais para que elas se desenvolvam? Cara, como advogado hoje no Brasil é difícil falar uma frase que a gente sempre fala, né? Conforme a lei, conforme a Constituição. É verdade, é difícil. Mas vamos lá imaginar ainda num cenário onde as leis prevalecem, a Constituição prevalece. Todas essas leis são inconstitucionais, são completamente inconstitucionais. Elas chocam com uma série de princípios constitucionais. A questão do ICMS, a questão da repartição, a questão até do município, isso acaba violando a questão dos municípios que têm participação nesses impostos, a questão da taxação das exportações, que é vedada. Nós temos uma afronta direta à própria lei da reforma tributária, que foi aprovada no ano passado, que veda também essa criação de novos impostos. Então, nós temos vários preceitos legais que proíbem essas leis. Mas o problema é o seguinte, que hoje no Brasil, quando se tem a vontade política e financeira, passa-se por tudo. Passa por cima de tudo, cria-se teses. Se eu não tenho a jurisprudência, eu crio a jurisprudência através de uma instituição normativa, através de uma medida provisória, através de alguma coisa nesse sentido. Então, mas se for passar, se for colocar na ponta da letra da lei, é inconstitucional, é ilegal. Ela teria que ser cancelada, ela tem que ser anulada, tem que ser decretada de estado inconstitucional. Mas hoje a gente fala o seguinte, não, eu vou entrar com ação direta de inconstitucionalidade. Aonde você tem que entrar? No STF. A gente já desanima, porque assim, é o próprio governo que vai tentar salvar. Mas hoje a gente tem visto no Brasil, da forma que nós vimos aqui no Pará, é justamente essa força das ruas, essa força das redes sociais, de programas como o programa de vocês aqui, Notícias Agrícolas, possui muitas vezes poder maior do que a própria decisão judicial. Então, o que a gente orienta é justamente essa manifestação, essa discordância, porque existe um passivo, existe um ativo, quer dizer, muito mais valoroso para os políticos do que uma decisão judicial, do que o próprio dinheiro, que é o voto. E o voto e as pessoas são essas impactadas. Então, o produtor rural tem que começar a aprimorar a sua mídia, aprimorar a sua comunicação, para deixar bem claro que taxas como essa não vão ser sentidas só pelo homem do campo que é tão atacado, mas ela vai chegar lá na prateleira. Quem não lembra, na entrevista que teve sobre o aumento dos alimentos recentemente, o próprio governo federal falou que precisava investir mais no agro e queria abrir mais crédito para o agro. Você noticiou isso. Então, ali foi colocado o agro como salvador da alta dos alimentos. Agora vem taxar e dizer que isso não vai impactar isso. Então, a população das cidades tem que ter conhecimento que a vítima dessas taxações e dessas políticas perseguitórias do agronegócio não são apenas os produtores rurais, mas são as pessoas mais humildes das cidades, dos grandes centros, dos pequenos centros, que estão sofrendo no supermercado. Tudo isso faz parte de um plano, de um ciclo. Então, o produtor rural, dentro desses estados, tem que trazer isso a público. Eu vou ser taxado, mas você acha que isso não vai ser repassado ao consumidor final? Então, a gente tem que aprimorar a nossa comunicação e brigar. Aqui no Pará, nós temos uma prova que não foram políticos, não foi o governador que amanheceu um dia bonzinho e resolveu revogar, não. Não foram os deputados, e eu acho, inclusive, Carla, muito feio, deputados que aprovaram uma lei há 30 dias atrás, festejando a revogação dessa mesma lei que eles aprovaram. Teve deputado aqui que falou que aprovou a lei da taxação do agro do Pará sem ler a lei. Ou é uma má-fé muito grande ou é uma incompetência muito grande. Então, o que o produtor rural tem que, do Pará, principalmente, tem que ter consciência é que isso não foi uma vontade do governador e dos deputados. Não, isso foi pressão popular.
foi pressão nossa, produtores independentes, porque a FAEPA já tinha concordado, que é a nossa federação aqui, os grandes sindicatos já tinham concordado com a lei, estavam discutindo apenas o valor. Nós, independentes, o seu João, a dona Maria, a dona José, a Ápria, que estava brigando aos quatro cantos ainda, gritando revogação, revogação. Isso incomodou, isso movimentou o sistema e ela foi revogada. Simples assim. Qualquer outra coisa que se fala além disso, igual o governo soltou uma nota falando que é para frear o preço dos alimentos, a inflação, é mero jogo político eleitoral. A verdade e que os outros estados têm que levar como exemplo o Pará, que foram nós, produtores rurais independentes, cada um que gritou e bradou e conseguiu revogar. Doutor Vinícius, eu quero muito agradecer essa sua análise, que é muito importante a gente entender essa perspectiva política do caso nesse momento e o fato disso ser uma conquista dos produtores, né, desses produtores organizados, como é o caso da Ápria. Então, da Ápria, da AproSoja, enfim, muito obrigada por estar conosco aqui, nos fazer esse alerta, porque nós precisamos continuar monitorando essa situação. Eu tenho certeza que mais vezes o senhor estará conosco para a gente continuar analisando juntos o Brasil e, mais especificamente, o estado do Pará, a região amazônica e os produtores que aí vivem. Obrigada, doutor Vinícius. Obrigado, minha amiga. É sempre uma satisfação estar aqui. Lembrando que 3 e 4 de outubro nós temos a nossa COP 30 do Agro em Marabá. Essa mocinha aí que nos fala, a senhorita Carla, é a nossa madrinha da COP 30 do Agro. Um abraço, fiquem todos com Deus. Muito obrigada, doutor Vinícius. Um abraço para o senhor e para todos vocês. A gente vai continuar dando voz a quem precisa dar. Obrigada e um bom trabalho para o senhor por aí. Até a próxima. Até mais. Até mais. Eu recebo com muita honra e muito carinho esse convite e aceito, claro, porque é uma questão em que eu acredito muito. Nós precisamos dar voz aos produtores da Amazônia que conhecem a Amazônia. Por isso, quando o doutor Vinícius me fez esse convite, eu falei, claro, né, estarei com vocês e vou buscar entender ainda mais para continuar dando voz a quem precisa. Para a gente finalizar, eu quero mandar aqui um beijo para a dona Beatriz Borges, que está dizendo assim, ó, bom dia, Carla, informações precisas e de muita relevância logo cedo, parabéns, obrigada, viu, dona Bia? A gente tem aqui na sequência um programa importante que eu sei que a senhora vai acompanhar também, obrigada. E um beijo também para dona Eliana, que está aqui sempre conosco, bom dia, e para todos nós que estamos juntos aqui no Bom Dia Agronegócio, para você que esteve conosco, participou, trouxe o seu comentário, muito obrigada. A gente volta a se encontrar agora na quarta-feira, tá? Segunda e terça não tem Bom Dia Agronegócio, mas tem programação, tem mercados funcionando, mas quarta-feira a gente se encontra de novo aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom final de semana para você, mas continue nos acompanhando, que ainda nessa sexta-feira tem muita informação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom dia e bons negócios.